Bom, então, a gente vai falar sobre assédio, vamos falar um pouco de assédio moral, vamos falar um pouco de assédio sexual, vamos falar sobre o que é e o que não é assédio, porque eu acho que isso é muito importante, porque às vezes eu coloco algumas coisas e as pessoas ficam perguntando, mas isso é assédio? Isso é assédio? Então vamos ver o que é e o que não é assédio. Giovana? Aê! Bom, pessoal, vamos começando aqui, vamos aquecendo. Já vou dizendo, assim, para quem está aqui, manda aviãozinho, chama os amigos, chama os colegas de trabalho, porque o assunto hoje é extremamente pertinente. Tenho certeza que a gente tem dúvidas sobre esse tema, por mais que a gente ouça falar, que a gente converse, sempre tem gente perguntando. A tinha acabado de falar aqui, as pessoas perguntam, Ana, tal coisa é assédio, e a outra coisa é assédio. Então, vamos aproveitar e tirar todas as nossas dúvidas. Certo? Isabela, boa noite, seja bem-vinda. Ana, então, vamos lá. Queria que você começasse se apresentando para quem está aqui te conhecer um pouco. Então, eu sou Lohana, sou advogada, sou especialista em direito do trabalho, em direito processual do trabalho, né? Atuo também em gestão e compliance, né? E assim, como a Ana já iniciou, recebemos algumas perguntas lá na caixinha, né? Algumas com teor mais pesado, né? Porque a gente vai tratar um pouco também dessa questão do assédio sexual e também do assédio moral. Eu posso começar contextualizando, Ana, ambos os assédios? Vamos começar? Pode começar. Vamos explicar o que é uma coisa e o que é a outra. Perfeito. Vamos começar pelo assédio sexual, né? Bom, o assédio sexual, ele é definido por lei, uma lei penal, né, na legislação penal. É um ato de constranger alguém com o intuito de obter uma vantagem ou um favorecimento sexual. Prevalece o agente, né, o assediador, da sua condição de superior hierárquico, ou seja, tem uma ascendência inerente ao exercício do emprego, do cargo, da função, né, e como eu falei, ele é tipificado no Código Penal, lá no artigo 216A. E é o que ocorre? Na legislação trabalhista, a questão do assédio sexual, ele é reconhecido porque existem julgados que trazem tanto o tipo penal para a questão trabalhista, quando ocorre dentro da instituição, né, ou fora dele, desde que tenha essa relação com o trabalho, né, como eu falei, da questão da hierarquia. Então, assim, quando o tema na legislação trabalhista, quando é reconhecido o assédio sexual, ele autoriza que a empresa, quando o trabalhador é da mesma função, né, autoriza que essa empresa demita por justa causa esse trabalhador que cometeu a falta grave. Né? A questão da falta grave na CLT está lá no artigo 482. Enfim, é importante trazer legislação, embora seja um tema muito, pelo público, um pouco mais complexo, mais chato, mas é importante dar uma lida lá. São poucos artigos, o 482, como eu acabei de falar, que é da CLT, e o 216A, que é o do Código Penal brasileiro, né? Mas devemos ir além também do que prevê a lei, porque trata-se, em outras palavras, de um comportamento reprovável de teor, né, sexual, muito desagradável para o ambiente de trabalho. Ele é ofensivo, impertinente até para a pessoa que está sendo assediada. Né? Então, assim, no ambiente de trabalho, o assédio sexual, ele consiste diretamente no constrangimento, né, por parte dos colegas ou do superior hierárquico, por meio de cantadas, insinuações constantes, tem o objetivo, como eu falei, de obter essa vantagem sexual, né, e também oferece, tem um favorecimento também. Essa atitude, ela pode ser muito clara, mas ela também pode ser sutil, ela pode ser falada, ou pode ser apenas insinuada, né? Pode ser de modo escrito, ou apenas de modo verbal. Deixa eu só tentar trazer alguns exemplos aqui, para o pessoal até conectando, talvez, com a realidade do dia a dia, e aí você vai me falando se está certo ou não isso que eu estou pensando, né? Então, por exemplo, na minha vasta experiência dentro de empresas, eu já vi, por exemplo, o chefe chama a colaboradora, chama a subordinada para sair, chama para jantar. Isso é assédio? Não. O assédio, como eu falei, ele precisa da obtenção de um favorecimento, né? Oferecer uma vantagem para aquela pessoa e obter o favorecimento sexual. Então, por exemplo, agora se ele fala assim, vamos sair para jantar, sai para jantar comigo que aquela vaga pode ser sua. Aí né? O que diferencia o assédio sexual do assédio moral, porque o assédio moral precisa de uma sucessão de atos, né, reprováveis. No assédio sexual basta um único ato para ser considerado assédio sexual. Você oferecer essa promoção ou coagir, dizendo que pode ser demitido caso não saia, é considerado um assédio sexual, porque não precisa nem ter o contato físico entre as pessoas. Como eu falei, pode ser escrito, pode ser um gesto, pode ser um convite, né? Às vezes um inocente convite, a pessoa cedendo ou não, né? Ainda que em forma dessa chantagem, o assédio sexual ele também pode vir acompanhado
de humilhações, insultos, né, intimidações, caso a vítima não ceda àquela investida. Para configurar o assédio sexual, a pessoa que está sendo assediada, ela deve considerar aquele ato inoportuno, indesejado. Porque não dá para confundir o assédio sexual com um simples elogio ou uma cantada, um flerte, né? Essa questão da paquera no ambiente de trabalho, porque tem, né? O assédio sexual, ele não é um jogo consentido, né? Não é uma sedução, é um ato realmente de poder e chantagem do superior hierárquico, do colega, né, de trabalho, está te chantageando. Lá na caixinha, uma pessoa escreveu pra gente assim, que ela trabalhava num lugar e todas as vezes que o chefe ia pegar um documento, alguma coisa assim, passava a mão na perna dela. E isso? Isso é considerado assédio, porque não teve a questão da obtenção da vantagem, mas o tipo penal, ele te diz o seguinte: você não pode interferir, intermediar, né, aquela questão ali, avançar a intimidade daquela pessoa, a privacidade daquela pessoa, né? A própria Constituição Federal, ela protege isso. Então, é considerado também um ato de assédio Aqui, sexual. deixa eu contar, o povo que está aqui sabe que eu gosto de contar bastante história, sabe, Lohana? Teve uma época que eu trabalhava na consultoria e tinha um consultor que viajava muito junto comigo, sabe? Então a gente ia para os clientes e ia de carro. Então ele ia dirigindo, eu ia sentada no banco da carona. E aí a gente ia conversando, não sei o que, por várias e várias vezes no meio da conversa ele, pá, punha a mão na minha perna. E conversando, ele punha a mão na minha perna. Aí, né, a gente fica incomodado, mas não sabe como que fala. Eu punha a mochila do notebook, assim, sabe? Em cima da minha perna para ver se ele se tocava. Então, assim, às vezes a gente tá correta. Tem lei, como você está dizendo, que nos protege, mas a gente fica receoso de falar, né? Fica receoso de falar, mas assim, é o primeiro ato, né, quando você percebe que tem esse constrangimento, é você falar, tem que quebrar o silêncio. Não é deixar passar, não é achar que foi sem querer, ou ele percebeu que eu não quis, né? Não é assim. Se você observa e se sentiu constrangida, que aquilo ali afetou, de certa forma, a sua intimidade, a sua privacidade, né, isso tem que ser falado. Dependendo se tiver um canal de ouvidoria dentro da empresa, leva para o RH. A gente vai chegar lá nessa questão de provas. Não vou me antecipar muito agora, mas assim, desde já tem que fazer juntar, né, todo tipo de prova. Gravação, muita gente acha que eu não posso gravar porque não tenho uma autorização. Pelo contrário, as relações de trabalho são regidas pelo princípio da realidade dos fatos. Então, assim, tudo que você tem para provar que de fato está ocorrendo ali, você pode utilizar. Eu tenho diversas ações na Justiça do Trabalho hoje que eu junto print de WhatsApp, eu junto vídeos de WhatsApp. Né? Uma questão que foge um trabalhador que trabalhava em altura caiu e a empresa disse que ele não trabalhava em altura. Pedimos a quebra do sigilo das câmeras de segurança, estava lá o rapaz trabalhando na altura. Entendeu? Então hoje existem diversos mecanismos para você chegar ali e comprovar. Entendeu? Mas até mesmo para entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, pedindo uma rescisão indireta, né, que o empregado pode demitir a empresa com todos os seus direitos, você precisa ter o mínimo de conjunto probatório. Até mesmo para chegar para o advogado que vai assumir aquele caso ali, para que não seja mais um processo no meio disso tudo. Entendeu? Tem casos de assédio sexual de trabalhadores que abortaram, chegaram a esse nível de assédio, né? Ou pessoas que têm problemas cardíacos e se agravou por conta dos assédios sofridos. Então, assim, hoje, principalmente o TRT aqui do Rio, Ana, tá cheio de processo por conta de assédio moral, né? Processos desse nível, que pagam um dano moral. E, infelizmente, precisa ser um dano moral compatível com a instituição, porque senão não tem a correção. Entendeu? Senão a empresa não vai correr. Vou dar um dano moral de 5 mil reais para uma empresa que tem um lucro de 200 milhões. Não faz sentido. Então, às vezes, a indenização ela é alta por conta disso. Aí a pessoa fala, nossa, mas foi só uma atitude simples. É uma atitude simples e está tipificada na lei. E que vai ser julgada com a mesma seriedade. Vamos falar do assédio moral. E o assédio moral, como que ele se configura aí nas organizações? O assédio moral é aquela violência psicológica. Ela é capaz de gerar um dano, né, ao homem médio. A gente fala homem médio porque é uma pessoa que não se abala tão facilmente, tem um emocional equilibrado, mas também ninguém é de ferro, tem o sangue de barata. Então, é capaz desse dano, né, vir de uma maneira que prejudique esse trabalhador. Né? Precisa do prolongamento daquela ação no tempo. Ou seja, precisa de sucessivas situações, não apenas uma. Isso eu acho extremamente importante, tá? Então, eu reforço, tá, pessoal? Gente, assédio moral não é uma vez. Uma vez o meu chefe falou pra mim, você é burro. Uma vez, né? É capaz de gerar um dano moral. Se você conseguiu gravar aquilo dali, ou tem testemunhas que presenciaram aquele fato, você consegue entrar com uma ação e conseguir um dano moral. Mas é diferente
né, de você colocar aquela situação como um assédio. Aí eu nem indico que entre com essa questão, entra apenas com foi uma atitude desrespeitosa e por isso passível de dano moral. Né? Mas eu não entraria com pedido de assédio moral, porque é necessário, não só a doutrina diz isso, doutrinadores são os caras que escrevem livros, né, de direito, mas a jurisprudência também, é como os juízes estão julgando hoje. Então é necessário que tenha sucessivas situações, né, e que essas situações tenham a intenção de causar um dano, né, que provavelmente essa pessoa que está sendo assediada, ela gera uma sensação no assediador. Como assim? Um funcionário ou que é muito competente, ou aquele colaborador que é mais lento para exercer suas atividades. Né? Nenhum deles deve sofrer com um assédio moral, em nenhuma circunstância. Né? Eu trouxe alguns exemplos de assédio moral, como eu acabei de falar, é necessário que tenha essa questão sucessiva. For apenas uma vez, não adianta, você pode pedir, fazer um pedido ali para receber um dano moral, mas não é assédio moral. Tá? Uhum. E o assédio moral é toda e qualquer conduta que traz esse dano à personalidade do colaborador, traz um dano à dignidade daquele trabalhador, inclusive na questão de integridade física, emocional, psicológica, põe em risco o emprego daquela pessoa, né? Porque acaba degradando o ambiente de trabalho, sem que aquela pessoa e não tem aquele caráter sexual, né? Uhum. Tem o caráter de agir psicologicamente. Né? Não caracteriza o assédio moral, vamos fazer esse parêntese, a gente vai chegar lá em algumas situações também que não geram, mas desde já não caracteriza o assédio moral os conflitos, né? Conflitos esporádicos entre trabalhadores da mesma função, ou com o superior hierárquico, né? Um comentário muito enérgico na hora daquela conversa, daquela discussão, né? Ou qualquer fato desagradável. Determinadas citações, se eventuais, ou seja, eventual e isolada, né, não vai caracterizar o assédio moral, porque precisa ter exatamente a questão da repetição, a intenção maldosa, né? Existia a habitualidade do assédio Uhum. moral. Ô, Como eu Lohana, falei, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Esse ano, o burnout foi classificado como doença ocupacional, né? E a gente vê, né, no ambiente de recursos humanos, principalmente, a gente está vendo muitas pessoas adoecidas, principalmente com a pandemia, que o acúmulo de trabalho ficou enorme, que as pessoas ficaram todas em casa, né? Todo mundo diz que trabalhou muito mais do que trabalhava antes, a cobrança ficou maior e juntou que estava todo mundo vulnerável, com medo, tudo mais antes, então as pessoas estão muito adoecidas. Então vamos imaginar uma situação em que um profissional chega um burnout. Né? E ele demonstra que ele chegou nesse burnout porque por uma pressão muito grande da liderança, que estava fazendo cobranças em excesso, que ele não tinha horário para parar de trabalhar, que trabalhava não sei quantas horas por dia para entregar, não sei o que, lá. Junto com isso, pode vir uma caracterizada um assédio? Falhou? Eu perguntei se junto com esse diagnóstico de burnout também pode se configurar uma situação de assédio. sim, porque o burnout ele já está reconhecido na justiça trabalhista brasileira como, inclusive, uma doença ocupacional. Então, assim, trabalhador que ingressa numa empresa, trabalhou lá por 3 anos e desenvolveu o burnout, tem aquele laudo e vem para uma consultoria com um advogado, tem como entrar com assédio moral? Sim, sim, Uhum. porque o médico já te deu um laudo, né? Questão também de síndrome do pânico, depressão, outros casos que já Uhum. estão aí há bastante Uhum. tempo, né? Se você Tá. tem esse quadro agravado, você tem como comprovar isso, que foi naquela relação, porque assim, é um conjunto probatório. Né, Ana? Uhum. Eu não vou levar apenas o laudo do médico. Eu vou juntar as minhas testemunhas. Lohana, minhas testemunhas não querem testemunhar. O que eu faço? Precisa que aquela pessoa tenha assistido aquilo dali. Uhum. Depois, na ação, você pede a intimação daquela pessoa que não vai poder mentir em juízo. Né? Vai Uhum. precisar entender como era aquela situação, como aquilo ocorria lá dentro, porque ela desenvolveu aquilo também. Então, é uma questão de um conjunto de provas. Vamos Uhum. entrar com laudo, vamos entrar com as testemunhas, vamos entrar com e-mails, com WhatsApp, com gravações. Como que podemos identificar essa questão do assédio na prática? Né? Eu recebi essa pergunta na caixinha lá. Eu vou falar sobre algumas também, mas vamos deixar para o final. Mas, assim, existem algumas formas de identificar esse assédio moral. Né? Existem as principais. A Uhum. primeira é quando o agressor atribui um erro, uma falta grave que o trabalhador não cometeu. Essa é a número um, que está à tona diversos aí nos tribunais. Né? Ou Uhum. faz brincadeiras repetitivas, de mau gosto, questão de orientação sexual, de religião, principalmente de matrizes africanas, falo isso porque é o número que está lá, não sou eu que estou trazendo Uhum. fato novo. Questões religiosas, principalmente religiões de matrizes africanas, ou
a origem do lugar de onde aquela pessoa vem. A gente está tendo aí uma questão de xenofobia praticamente por uma advogada. Né? Não foi no ambiente de trabalho, mas é alguém que entende de lei, de legislação, mínimo que seja. Né? Me preocupa como que Uhum. essas pessoas estão se qualificando hoje para se manter num Uhum. ambiente. O advogado ele tem uma responsabilidade social, né? O trabalho é uma questão social ali para o advogado, ele produz esse tipo de comentários. Mas, enfim, existe também aquele líder ou aquele superior que já está assediando aquela pessoa há um tempo e aí deixa de convidar ela para a festa do final de ano, né? Com Uhum. fraternização. Então, É, no final do ano é que a gente faz essa separação também. Se você não foi convidado, abre hoje. Deixa eu pegar um gancho nisso que você está falando, porque eu recebo muitas pessoas, inclusive pessoas próximas a mim, me contando exatamente uma situação desse jeito, assim, sabe? De que o líder, eu não sei se não tem coragem de mandar aquele profissional embora, ou se, sei lá, não tem orçamento para pagar o valor da rescisão, porque a empresa tem essas coisas também, né? E aí o que que o líder faz? O líder começa a criar uma situação para o funcionário insustentável. E aí começa a fazer exatamente isso que você falou. Faz um churrasco e não convida, ou até nem precisa olhar, sair da empresa, faz uma reunião importante e esquece de convidar, faz um projeto e não envolve, começa a comparar uma pessoa com a outra, falando, porque o fulano fez isso e você não fez, na frente de todo mundo, começa a fazer essas Muito. piadinhas que você falou, né? Começa a, tudo que a pessoa fala, nossa, mas não acredito que você está falando isso. Ou seja, vai criando um cenário insuportável. E aí, o que, que eu vejo, Lohane? Eu vejo que fica uma briga, um cabo de guerra dentro da empresa, porque de um lado fica o funcionário sofrendo tudo isso, mas empacado, porque ele fala, eu não vou pedir demissão. Eu não vou pedir demissão porque eu não quero perder meus direitos, né? O funcionário fala muito isso. E do outro lado fica o líder fazendo esse inferninho na cabeça do funcionário também, não tem a coragem, ou não sei porquê, não manda embora. E esses dias eu fiz um vídeo falando disso e choveu nesse vídeo essa pergunta. Isso é assédio? Isso é assédio? Então me responda, isso é assédio? O superior acabar forçando aquele pedido de demissão, É, sim, é um isso é. assédio se ele faz de maneira reiterada, né? Uhum, E a primeira coisa que eu falo quando isso chega no meu escritório é: não peça demissão. Ah, mas eu estou sofrendo, está insuportável. Bom, isso já está ocorrendo há um tempo, porque, como eu falei, é uma questão sucessiva. Você uhum, fica esse tempo, faz um conjunto probatório, porque muitas das vezes a pessoa está tão com o psicológico tão abalado que ela não consegue raciocinar muitas vezes o que ela pode fazer. Ela só quer sair daquela situação. Só quer o alívio daquela situação. uhum, Compreendo. Mas se você sair dessa situação sem nenhum conjunto probatório, você só vai fazer o que o gestor quer que você faça, né? Pedir para sair. Então, assim, eu aconselho, fica mais um tempo, começa a fazer denúncias por escrito, envia para o RH, envia para a diretoria. Bom, o Lohan é o próprio empresário, é o próprio presidente, o CEO, né? E uhum. tá cometendo esse assédio moral. O que eu posso fazer? Entrar com uma ação com pedido de rescisão indireta, com esse conjunto probatório. Entendeu? E aí, na rescisão indireta, o trabalhador vai receber o seu auxílio-desemprego, vai receber os avos de férias, vai receber toda aquela verba rescisória, 40% do FGTS, multa, né? Uhum, Porventura seja dada, e, obviamente, um valor de dano moral, um valor assim, considerado uhum, de dano moral. Porque é uma atitude reprovável. Né? com certeza. Tem a questão também de. Está muito em voga aí, né? Punições vexatórias quando o trabalhador não cumprimenta e você coloca ele para dançar ou fazer uma prenda, faz corredor com o trabalhador de ficar dando tapa. Isso acontece muito em Meu Deus, empresas. Isso é comum. Eu tenho casos assim. nossa. Né? Eu trabalho muito com consultoria, outros advogados, e chegam casos assim. Nossa, meu cliente passou por uma situação vexatória, onde ele teve que pagar uma prenda porque não bateu a meta. Não existe isso. Né? Não existe. Mas, enfim, como eu falei, situações isoladas podem causar um dano moral, mas não caracteriza o assédio moral. Tá? Uhum. Então tem que ter esse cuidado, tem que ter essa repetição, não é uma vez só. Então, para caracterizar, as agressões deverão ocorrer repetidamente. Uhum. Ô, Lohana, tem uma coisa que eu vejo muito também, assim, que a pessoa às vezes não faz tudo isso que você está falando, né? Reúne provas, entra com uma rescisão indireta, ou pede demissão e depois entra, né, na justiça, porque ela acha que vai ficar marcada, sabe? Tipo assim, nossa, pro resto da minha vida, na minha profissão, eu vou ficar marcada como profissional que entrou na justiça contra aquela empresa. Principalmente a gente que é da área de RH. Eu vou falar porque eu já passei por situações difíceis, sabe? Que se eu quisesse dava total condição para eu caracterizar um assédio, onde eu tinha áudios, eu tinha mensagens, eu tinha tudo, e eu não Junto, fiz né? nada. Eu não fiz. Por quê? Porque eu pensava assim, putz, eu sou uma gestora da área de RH.
o que será que depois essa empresa, será que essa empresa depois não vai inverter toda a situação e eu vou ficar rotulada como sendo a profissional de RH que depois a justiça no pau, né, que é assim que as pessoas falam. Então eu vejo muito isso. As pessoas que te procuram, elas te procuram com esse medo? Sim, a grande maioria, né? Mas eu quebro esse medo porque existia um mito, existe esse mito, isso é lá da década de 90. Esse mito vem se arrastando até hoje, passa de gerações esse mito, de que existe uma lista com nomes de trabalhadores que ingressaram com a ação judicial entre as empresas. Mas, gente, hoje, com a globalização, com a internet, com a questão de compliance, nenhum dado mais ele é vazado, pelo menos do tribunal nessa questão, Uhum. porque, você vai pedir de sigilo. Questão de assédio sexual, você entra e pedir de sigilo. Questão de assédio moral, você também pode solicitar, mas tem que defender aquela tese ali do sigilo. Segundo, com a questão das redes, todo mundo consegue procurar através do nome completo aquela pessoa, né? Então você joga o nome completo daquela pessoa, rapidamente vai entrar ali um Juiz Brasil, vai entrar um escavador, vai entrar diversos sites onde você vai ter acesso, que aquela pessoa realmente já teve processo judicial. Uhum. Com a questão da LGPD, né, até esses sites precisaram se adequar. Então, o primeiro conselho que eu dou é: cliente, você me procurou, vamos entrar com a ação. No dia que eu protocolar a sua ação, você vai contar 5 dias e vai fazer a pesquisa nesses sites. Caso o seu nome seja encontrado, você vai enviar um e-mail e vai pedir para retirar. Ponto. Hum. Mais localizado. Você pode pedir, você vai Olha enviar só. a sua RG. Mas, assim, são informações que, obviamente, empresários não vão passar, né? Que a gestão não vai te informar, né? Uhum. E a faculdade de Direito também não vai te ensinar, Olha só. entendeu? Hoje, informação vale muito mais do que dinheiro, vamos dizer assim, Uhum. né? É. Os dados perdidos aí. Então, Uhum. você pode retirar o seu nome. Não é necessário você ter esse medo, né, de uma represália, de nunca mais Uhum. conseguir emprego novamente, porque você consegue retirar. E caso seja utilizado, caso você veja que vazou o seu dado, tem a questão também de entrar com uma ação, requerer um Uhum. dano moral por vazamento de dados, né? Tá. Mas, enfim, é interessante quebrar o silêncio, porque a consequência que a vítima que sofre o assédio moral tem é muito maior do que esses medos desses mitos, né? A gente Uhum. precisa primeiro quebrar essa questão do assédio porque ela é muito antiga, ela é dos Uhum. primórdios, de quando iniciou essa questão de trabalho, era pós-moderna, industrialização, né? E chega aqui, hoje, uma questão de uma tecnologia que atingimos, que está bem fraca aqui no Brasil ainda, mas enfim, ainda assim ocorre, né? A gente Uhum. precisa quebrar essa cultura. Essa cultura só vai ser quebrada a partir do momento que a gente falar, a Uhum. partir do momento que a gente ligar, né? Hoje as empresas, algumas empresas, não são todas, né? Estão muito mais alinhadas em se manter em conformidade para que aquela marca seja reconhecida é, na sociedade, né? Que ela tenha um ambiente de trabalho saudável e ele conseguir que aqueles trabalhadores produzam de maneira Uhum. significativa. Com O certeza. moral, ele mingua o trabalhador. Ele tira sonhos do trabalhador. Eu recebi na caixinha, e eu conheço essa menina porque eu estagiei na época com ela, que ela é lésbica, quando ela sentava na mesa, né? Assim, primeiro que a qualidade, o ambiente de trabalho não é assédio moral se o ambiente de trabalho tiver pouca iluminação, não tiver uma cadeira confortável, não tiver uma mesa. Uhum. Isso não é assédio, tá? Tá. Legal. Mas isso pode, né, trazer ele para o trabalhador uma dor na coluna e tudo mais, e ela sentava naquela posição ali e ficava mostrando um pouco, né, a calcinha dela. Não sei o que ela usava, porque naquele momento, né, gestora, grau de hierarquia acima, né? Até a própria advogada, como eu falei, né, éramos estagiárias, fazia exposição daquela pessoa. Não estou aqui fazendo juízo de valor de que aquela pessoa é certa em deixar, em demonstrar, mas assim, será que ela sabia que estava assim? Por que não deu Então, aquele toque de. a calcinha dela aparecia, ninguém falava pra ela que ela aparecia e ficava fazendo piada, era isso? Faziam piadas. A pessoa assim, sofreu um assédio moral. Mas assim, se você não está feliz com aquele estagiário, se você não está feliz com aquele colaborador, desliga. Porque é Desliga. melhor você tirar uma laranja do que aquela laranja apodrecer. Porque tem trabalhador em aca, né? Eu costumo falar, não rinha. Tem trabalhador que não produz. Não é para aquela situação. Não é para que está Você naquela sabe assim, ó, empresa. eu como RH, eu já vivenciei dentro das empresas líderes que começavam a fazer isso com o colaborador, sabe? Então, por exemplo, assim, o colaborador começava a falar na reunião, o cara cortava, sabe? O cara queria dar opinião e não deixava. E eu, como RH, o que, que eu sempre fiz nessas situações? Eu chamava essa liderança e falava, ó, não está legal o que você está fazendo com esse colaborador.
Se você, é o que você falou, se você não está gostando, se ele não está entregando resultado, se ele não é um bom colaborador, vamos fazer o desligamento dele? Ou faça um feedback com ele, veja se melhora, e depois se não melhorar, vamos cortar, vamos mandar embora. Por quê? Porque fica feio para você, enquanto líder, esse tipo de postura frente aos outros. Em algumas situações Exatamente. eu consegui, o líder falou, puta, é verdade, a gente resolveu a situação numa boa. Mas tem líder também que é bastante empacado, acha que é o dono da razão, e fala, não, e não vou fazer isso não sei o que, não sei o que. A gente como RH sabe que essas coisas acontecem dentro das empresas, não adianta a gente achar que é tudo lindo e maravilhoso, né? Exatamente. Essa menina já estava no penúltimo período já de direito, terminou a faculdade e apresentou o TCC, mas assim, o grau de assédio que ela sofreu, o tanto de assédio que ela passou, que ela saiu da área. Ela achou que era uma questão da área. Ai, A olha área só, gente, a pessoa desiste da carreira. desistiu da carreira dela. E foi uma garota que, a única pessoa que recebeu 10 em apresentação do TCC. A oratória daquela menina, lá na faculdade, já estava, assim, acima da média. E aquele ambiente de trabalho minguou o sonho dela. Olha só, Ela gente. passou 5 anos de direito, né? Agora cursa enfermagem, está no último ano, acho que é o quarto ano, né? É o último ano. Mas, assim, poderia ser uma advogada, né? Uma promotora, uma defensora pública. Poderia ser alguém muito forte hoje na profissão, porque assim, a Uhum, profissão depende de pessoas assim, uhum, entendeu? De voz, de peito, que chega, que fala. E vingou. Então, assim, depois de tanto assédio, ela começou a acreditar que realmente era uma péssima funcionária, sabe? Ela começou a considerar que era uma pessoa limitada, né? Por conta da uhum, roupa que ela vestia, por conta das coisas que ela era cortada, que ninguém. Já teve uma fase que eu não estava mais passando trabalho para ela e eu acumulava aquele trabalho. Né? E uhum, assim, foram diversos estágios que eu fui passando e que eu fui observando também. Tive uma colega de estágio que sofreu assédio sexual. O advogado, ela inclusive respondeu na caixinha, né? Lá. O assédio entre ela foi com o superior hierárquico, o próprio advogado que chamava uhum. ela, não conseguiu, né? Chamava ela para a sala dele e lá ele praticava diversas formas de assédio, desde pedindo para que ela realizasse sexo oral nele, ou recebia uma resposta de um advogado, tá? Dizendo que ele está trabalhando em escritório onde a secretária está grávida e o advogado, dono do escritório, ofereceu R$ 50 para tocar nos seios dessa mulher. Ó, Ofereceu vantagem. e uma coisa que eu também acho legal a gente falar, que pessoas já me contaram, porque às vezes a gente também fica achando que o assédio é só do chefe homem para a mulher. Eu trabalhei com uma pessoa, na verdade, eu contratei uma pessoa, um gerente, uma vez, e ele falou para mim assim, Ana, na empresa que eu trabalhava anteriormente, que eu era supervisor, a minha gerente era gerente do RH. Então, eu era gerente do RH e o cara era um supervisor dela. E ela Uhum. assediava ele. Ela chamava ele para sair, falava não, vamos lá em casa, vamos fazer um churrasco. Ó, aquela tal coisa lá que você tá querendo, se você for lá em casa fazer um churrasco para mim, eu dou um jeitinho naquela Ofereceu. coisa, eu dou um jeitinho naquele projeto. Então, às vezes, a gente fica achando que é só do homem para a mulher, mas dentro da empresa, se a mulher tem uma posição superior que o homem, isso é perfeitamente possível de acontecer, né? Sim, como eu falei, não tem orientação sexual, não tem gênero, não tem classe social, porque até mesmo mulheres, vamos dizer assim, delegadas sofrem assédio sexual, assédio Uhum. moral. O moral é mais difícil, mas o sexual tá muito ligado a isso. Homens vão sofrer também, dependendo, né? E nesse caso, o que aconteceu? Como ele não cedeu a ela, porque ele era casado, mas ele não cedeu, aí ela começou a fazer o assédio moral. Aí ela começou, bom, então já que você não me quis, agora você vai lenhar aqui dentro, você vai comer o pão que o diabo amassou. E aí ela começou a fazer da vida dele um inferno, porque ele não quis sair com ela. Né? Acabou que ele O colocou o assédio currículo dele no mercado, saiu e foi quando eu contratei ele. Mas olha a situação, ele era uma mulher em relação ao homem. Gente, deixa eu ver aqui se alguém tem alguma pergunta, o pessoal está super quietinho, não sei se o assunto é muito, muito denso, muito pesado, mas façam perguntas, coloquem situações que vocês tenham vivenciado ou que alguém que vocês conheçam. Eu acho importante essa troca aqui, aproveitar esse né? momento. Enquanto o pessoal dá uma pensada aí, vamos começar, vamos falar, até para dar uma relaxada aqui, Lohana, vamos falar do que não é assédio, para as pessoas né, desmistificarem algumas coisas que a gente acha que é e não é o assédio moral. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque determinadas situações não é considerado assédio, né? E assim, Ana, é muito comum que seja confundido, né, em diversos aspectos, porque o assédio ele precisa ter aquela questão reincidente, sucessiva, tudo mais. Sair não é reincidente, já não é mais assédio. Essa é a primeira questão. Né? Se não é sucessivo, se não é algo que está ocorrendo diariamente, não tem um lapso de tempo, na verdade. Pode ser hoje, pode ser daqui a um mês, pode ser 2 meses, mas precisa ser, né, ter essa Uhum, reincidência, esse prolongamento. Mas assim, não é assédio moral
exigir que o trabalho seja cumprido em um tempo razoável. Né? Muitas vezes o cara fala, mas eu estou com uma demanda gigante de trabalho, mas dá para fazer? Né? Isso não é considerado assédio. Exigir metas daquele trabalhador, considerando a razoabilidade da realidade também, tem que ser razoável. Né? Chamar a atenção daquele colaborador, né, de uma forma educada, sem expor aquele trabalhador a outras pessoas. Né? Solicitar que aquele serviço seja realizado fora do horário de trabalho, porque a questão da hora extra, a própria lei já informa que é uma questão extraordinária. Então, não é algo que está ocorrendo com frequência. Né? Então, bom, eu posso exigir que você faça um trabalho dentro, né, daquele período de 2 horas, diário, tudo mais, ou um dia de folga, que eu vou te pagar hora extra, mas isso não é assédio. Eu estou exigindo que está dentro do conforme, né? Questão também de usar determinados mecanismos para controlar a jornada. Nossa, o trabalhador às vezes não quer ligar o GPS do celular, não quer ter o ponto corretamente. Por exemplo, a questão do home office trouxe muito isso, de que o trabalhador precisa entrar às 9 horas no software lá, né? E aí algumas empresas perceberam que o trabalhador ia lá, entrava no software e voltava a fazer outra coisa, fazer coisas, né, aleatórias, começaram a desenvolver questões de controle de serviço. Então, não é assédio. Está controlando o que você está fazendo, está correto, né? E também, como eu falei, a inadequação do ambiente do trabalho, né? Pouca iluminação, cadeira ruim, mesa ruim, não é assédio, desde que o empregador, a empresa não tenha te colocado naquela situação por humilhação. Né? Ou seja, você trabalhava num ambiente bom, bacana, e depois de tanto sofrer assédio, ele te tirou e colocou num ambiente ruim, sem iluminação, sem nada. Aí assédio, mas fora isso, se já iniciou naquele ambiente, permanece naquele ambiente, não é tratado como um assédio moral, né? Ou seja, as condições de trabalho não é considerado assédio moral. Tá. Ó, essa pergunta, ó, Luana. Tem uma pergunta. Ser obrigado a responder mensagem no app fora do horário de trabalho. Vai depender. Por quê? Se você tem um cargo de confiança, o cargo de confiança ele exclui de você o controle da jornada. Então, se você é supervisor, se você é gestor, se você é gerente, você tem aquele cargo de confiança, você tem que responder. Porque, assim, não vai ter o controle da jornada. Não vai ter essa questão. Então, se está fora do horário de jornada, você vai responder sim, eu estou. Agora, não sou. Eu sou um trabalhador comum, deu 6 horas, acabou minha jornada, 7h30. Meu chefe ligou porque caiu a rede. Ou porque eu tenho que dar uma aula extraordinária amanhã. Enfim, mas eu não tenho essa questão. Não é assédio, mas eu recebo hora extra. Eu estou à disposição. Fiquei à sua disposição. Então, eu vou receber hora extra, mas não é considerado assédio. Como eu falei, entra lá naquela questão da solicitação de serviço extraordinário. Não é. E aqui, Lohane, eu acho que assim, eu acho que o Cláudio pode avaliar o quanto que ele tem abertura para conversar com o líder dele e falar, tipo, ó, chefe, não dá para eu ficar respondendo mensagem todos os dias, fora do horário, eu tenho outros compromissos. Quando eu chego em casa, eu tenho minha família, ou eu estudo, eu faço um curso, então eu não consigo responder. E aí eu acho que vai muito também da reação desse líder, porque pode ser que o Cláudio converse com o líder e o líder fale, ah, tá bom, desculpa, foi só porque aconteceu tal coisa. Ou ele pode pegar o Cláudio para Cristo. E porque o Cláudio não está respondendo as mensagens dele, o Cláudio passa a ser errado em tudo. Aí pode ser que passe a configurar um assédio, certo? Exatamente. Ah, tem outra, ó. Exatamente. Ter que abrir a bolsa na hora da saída. É assédio? Dani, por quê? Então, a questão é que o TST já vem entendendo que determinadas funções, principalmente na questão do comércio, né, seja uma prática razoável. Obviamente que não é olhar apenas de um trabalhador. Você não vai olhar só de um porque eu desconfiei desse. Né? Você vai olhar de todos. É muito importante que a empresa até desenvolva ali um código de conduta, porque a gente não está falando aqui hoje com esse público, talvez, né? Mas se tiver também quiser uma dúvida aqui, a gente responde. Mas, assim, é importante que tenha um código de conduta nesse sentido, para que seja feito a revista da bolsa, dos pertences daquele trabalhador, né? Mas casos assim ocorrem mais na questão do comércio. Né? Ou indústria, né? Eu já trabalhei em indústria, por exemplo, que fazia produtos, sei lá, produtos de beleza. E aí, aleatoriamente, a gente revistava. Então, existia um bip que acionava aleatoriamente na saída. Quando acionava, aquelas pessoas que estavam passando, a gente revistava. Mas, na época, não tinha código de conduta, mas a gente deixou isso previsto na convenção coletiva. Então, agora que a gente foi fazer o acordo coletivo, a gente já previu que isso ia acontecer e a gente fazia. Então, acho que é ok, o que é combinado não sai caro, né? Exatamente. Hoje, até mesmo com a reforma trabalhista, essa questão do combinado não sai caro, isso se chama hoje do acordado sobre conta prejudicada. E aí você pega uma questão de reunir seus trabalhadores, faz exatamente um acordo coletivo, né? Porque convenção já é questão de sindicato. Mas o acordo coletivo dentro da empresa, ali, com o sindicato laboral, para fechar bem aquele acordo, né? E aí você passa a aplicar. Hoje a gente observa muito, não aqui no Rio, eu estou observando isso mais em outros estados, que os sindicatos já estão
trabalhando com essa questão do assédio moral, do assédio sexual, já está colocando ali na própria convenção coletiva multas, entendeu? Já está começando a reconhecer, mas isso aqui no Rio eu ainda não observei. O Rafael está perguntando qual que é o limite, a gente até falou um pouquinho disso no começo, o limite de chamar uma pessoa para sair. Então, uma pessoa chamar a outra para sair. É assédio? Qual que é o limite disso? Não, sexual. O psicológico, Para o assédio sexual, deve existir o favorecimento e a obtenção de um favorecimento sexual. Se eu chamei o Rafael para sair, eu sou a supervisora do Rafael, falei, Rafael, vamos sair, a gente vai debater sobre algumas coisas, não é sério. Agora, se ela chama o Rafael para sair e fala, você pode ganhar com isso, é assédio sexual, e aí não precisa ter gesto, não precisa tocar nele, não precisa ter absolutamente mais nada, porque já teve o oferecimento de uma vantagem. Ou coagiu, se você não sair comigo, você pode sofrer consequências ruins, né? Então, assim, é questão de pegar no pulo do gato, na gravação, na testemunha, observar. Né? E tem uma coisa importante, eu acho que esse negócio do sair, nessa relação líder-liderado, que assim, vai pegar o gancho até do código de conduta que a Lohana falou. Tem empresas que está explícito no código de conduta que isso não pode acontecer. Que líder-liderado não podem ter relacionamentos. Né? Então, às vezes, até você tá com uma vontadinha, né, de sair com seu chefe. Mas toma cuidado, porque às vezes está lá no código de conduta, e aí não vai ser assédio, mas isso pode gerar um desligamento, até um desligamento por justa causa, porque está previsto que a empresa não aceita isso. Né? Você observa que as empresas até podem ter um código de conduta, mas ela não deixa bem claro aquele código de conduta, né? E assim, porque eu já tive caso assim, viu? O chefe estava saindo com a menina com sentido normal, eles estavam saindo, normal, um homem e uma mulher. Só que eles eram líder liderado. E aí as pessoas do setor começaram a denunciar de que ele estava privilegiando ela por estar saindo com ela. Sabe? E aí tinha também, para juntar com tudo isso, tinha no código. O difícil vai ser provar que não houve esse favorecimento. Naquela situação, a gente optou por desligar os dois e pronto, acabou. Vamos cortar uma pela raiz, é o certo. Mas, certo demitir, mas o certo é você tratar com igualdade, né? Porque muitas das vezes é que é demitida. Vamos trazer aqui uma questão muito real dos temas aqui que a gente está vendo, mas geralmente é a mulher que sofre com a demissão, ou a mulher, mas o chefe estava querendo você, o chefe, né? Como se isso fosse algo que a mulher quisesse. Mas assim, saindo um pouco dessa questão de descendente, existe a questão do assédio moral ascendente, que é de baixo para cima, que é quando o assédio é praticado pelos subordinados, entendeu? Um grupo ou uma única pessoa contra o gestor, contra o chefe, contra o diretor. E lateral também, né, Lohana? De um colega com o outro, né? Isso. Nesse caso aqui, do ascendente, esse grupo se reúne para constranger aquele superior, né, por algum interesse coletivo ou individual, né, a fim de boicotar aquele gestor naquela função. Né? E o horizontal são pessoas da mesma função que vão, né, cometer os assédios entre eles. Também tem o misto, que é quando a pessoa sofre ascendente, descendente, horizontal, vertical, a pessoa sofre assédio de todos os lados. Então, assim, o grau de assédio ele vai ser avaliado na Justiça do Trabalho. Ele vai ser avaliado, não sou eu que vai colocar ali, a gente consegue observar quais são, né, determinadas atitudes que geram assédio moral, assédio sexual. Mas quem vai definir porcentagem, vai definir tudo isso, vai definir até mesmo o grau que a pessoa sofreu, é o juiz do caso. Isso é muito importante que o advogado esteja alinhado com o assédio. Por quê? Porque ele pode pedir perícia. Posso pedir uma perícia psicológica. Eu quero que tenha um laudo psicológico para gravar mesmo aquilo. E eu costumo dizer que eu trabalho nas duas pontas, Ana, porque eu tenho clientes que sofrem assédios e eu tenho clientes que estão sendo acusados de assédio. Então, assim, esses clientes acusados de assédio que hoje eu atuo na causa, é um assédio que ocorre dentro da instituição, pode ser de ensino, pode ser de escola, pode ser, né, de trabalho comum, porque a escola, caso seja particular, ainda assim é uma instituição, né, não é visto como uma empresa, mas né, para a Justiça do Trabalho ou mesmo para a Justiça Criminal, porque quando o assédio é sexual, você responde também no âmbito penal. Né? Então, às vezes, vem esse combo. O advogado tem que saber como lidar com aquilo ali, como agarinhar provas e orientar aquele cliente, aquele colaborador, se ele não saiu da empresa, ele ainda não é seu cliente, como ele vai reagir. Vou precisar, desculpa te interromper, porque eu tô com medo de daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente, porque já tá dando 1 hora. Tem dia que ele derruba, tem dia que ele não derruba. Eu queria que eu te desse uma fechada, assim, então, identifiquei situações como essas que a gente foi falando aqui. O importante é a gente não se calar, certo? É importante romper o silêncio, como eu falei. Depois que você passa
por essa situação, o que você faz? Eu identifiquei hoje que eu estou sofrendo assédio moral, sexual no meu trabalho. O que eu faço a partir de agora? Não vou pedir demissão. Acaba essa história de pedir demissão. Eu vou cortar conversas particulares, vou cortar conversas informais com o assediador, não vai existir. Vou preferir uma relação mais corporativa, via e-mail, uma comunicação direta entre outros colegas, ou seja, vou evitar ficar naquela situação. Né? Caso a empresa tenha um canal de ouvidoria, denuncie. Tá? Sendo mulher, né, uma pessoa mulher vai registrar uma queixa-crime, no caso de assédio sexual, tá? Uma queixa-crime na delegacia da mulher. Na falta dessa, qualquer delegacia, tá? Costumo até dizer, vai com assistência de um advogado, porque no momento da construção da queixa-crime é o mais importante, tá? Então, procura um profissional para fazer isso com você. Não busque a demissão, não peça, não fica ali também remiando, fazendo aquela questão de corpo mole para ser demitido, porque pode causar desídia. E outra coisa também, não fica contando as coisinhas para todo mundo, tipo fofoquinha, né? É o que você falou, mantém uma postura profissional. Porque você ficar de fofoquinha também, conta para um, conta para outro, conta para outro, também. Vou contar aqui para fulano, para ciclano que eu, né, o que eu tô passando, e aí vai gerar essa fofoca, vai gerar essa rede, o que não é bom também, né, para ela. Comunica o RH. Tá? O RH é o setor exatamente para fazer essa triagem, né? Eu costumo falar assim, na questão de assédio, primeiro, antes de tudo, antes de você chegar e levar a questão para uma delegacia, para uma corregedoria, dependendo, né, se for um emprego público, traga os fatos. O canal de denúncia é exatamente para isso, para você filtrar. Você vai trazer os fatos, você vai dar a chance da ampla defesa. Porque assim, como você falou, tem situações que eu apenas confundi. Uhum. E aí, e depois que o leite já derramou, a pessoa já está respondendo, né? Porque o crime de assédio, ele é público incondicionado, quer dizer que a vítima ela não pode desistir. Então, se você entra com uma denúncia de assédio contra uma pessoa, você tem que ter instrução, né, jurídica para fazer isso e ter certeza de que aquilo se configura um assédio sexual. Porque se não fosse, você apenas confundiu, você também traz um prejuízo que você não tem noção. Tá? Como eu falei, eu atuo em ambos os lados. Eu vejo que tem situações que não são assédio e você, né, acaba prejudicando a pessoa. Mas enfim, voltando aqui, né, se você está sendo vítima do assédio moral, sexual, já identificou, faça essa queixa-crime, vá até a delegacia, né? Não busque ou peça demissão, vá ao RH da empresa, vá à diretoria, vá a quem tenha poder diretivo para solucionar, né, aquela situação ali da melhor maneira possível, porque a empresa também não pode se expor a isso, né, porque é uma coisa que abala a própria a empresa. Não surtiu efeito, vamos denunciar no Ministério Público do Trabalho também, por escrito. Lá o Ministério Público do Trabalho vai tomar providências necessárias. Né? Então, assim, tudo tem que ser documentado. Você precisa ter uma estrutura probatória. A gente está vendo, assim, então, que tem muitas escalas, tem muitas formas da gente não se calar, e tem uma coisa importante que você trouxe aqui, que é ninguém vai ficar rotulado. Hoje existe a Lei Geral de Proteção de Dados, que aquela história da gente estar na lista negra não existe. Então, acho que isso foi uma coisa importantíssima que você trouxe aqui. Bom, eu vou precisar encerrar, a gente se empolga, né? O assunto é super interessante, a gente nem vê passar. Mas eu e a Lohana já estamos combinando que vai ter mais, né, Lohana? Vamos fazer outras. Quero te agradecer, obrigada por ter compartilhado tanta coisa aqui comigo. Aprendi hoje aqui com você, realmente. Então, gratidão enorme, conte comigo também para o que você precisar. Poxa, eu agradeço esse convite, gratidão participar do seu projeto, do seu trabalho. É incrível. Acho que todo mundo aqui também conseguiu, né? A gente trouxe muita informação valiosa, né? E acabam pagando uma consultoria para fazer isso. A gente trouxe essa informação aqui e a gente, estou disponível para as próximas, vamos combinar.